Tu vai ver que é bem simples a República Velha. Tá. Também ela foi chamada República Velha ou Primeira República, tá? Tá bom. Ela começou lá em 1889. Não ri. 1889, quando é declarada a República do Brasil, e ela terminou em 1930. Esse período da República Velha pode ser dividido em dois momentos, tá? O primeiro momento foi de 1889 a 1894 e o segundo momento de 1894 a 1930. Sim. Primeiro a gente vai ver o primeiro momento, que ele também foi chamado de República da Espada. Por que foi República da Espada o nome? Porque foi um período governado por militares. Depois que a República foi proclamada em 1889, foi estabelecido um governo provisório. O que era o governo provisório? Bom, era justamente esse governo militar que começou nessa época. Quem foi escolhido para ser o presidente, então? Foi o senhor Deodoro da Fonseca. O que acontece? Deodoro da Fonseca, ele era muito autoritário e ele não agradava muito o povo. Ele era bem linha dura. Sim. Diante disso, os próprios políticos descontentes decidiram aprovar uma nova Constituição da República do Brasil, Sim. que foi o surgimento da Constituição de 1891. Essa Constituição ela era bem moderna para a época e ela buscava estabelecer que a República seguisse o sistema presidencialista. Daí os militares iam sair do poder. A ideia era essa. Qual eram os pontos mais importantes dessa Constituição de 1891? Era o federalismo. O que significa federalismo? Era a relativa e limitada autonomia dos estados. Tá? Além disso, a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, que antes era tudo junto. Sim. Os militares comandavam tudo, não existia poder legislativo, executivo e judiciário. Até existia, mas não nessa composição dele ser separado, tá? Sim. Além disso, o voto era somente para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E o voto ele era aberto. O que significa isso? Não era aquele voto secreto como a gente conhece hoje, que a gente vai ali, diz com o número e ninguém sabe o que aconteceu. Não, o voto era aberto. Todo mundo sabia quem votava e quem não votava. Sim. Tá. É importante salientar que nesse primeiro momento da República aconteceu uma grave crise econômica, tá? Por quê? Porque o ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que era o ministro da época, também conhecido como Coco da Bahia, tá? Estabeleceu a política do encilhamento. O que é essa política? Ela permitiu que os bancos privados emitissem papel moeda e facilitou o acesso ao crédito como forma de impulsionar a economia. Só que isso não deu certo. Na verdade, todo mundo ficou endividado, porque facilitou o acesso ao crédito, só que o pessoal não pagou. Sim. E aí o que gerou? Uma desvalorização da moeda, um aumento da especulação financeira e o aumento da inflação. Nossa. Então tudo isso aconteceu com essa crise econômica que teve resultados em toda a República, sim, em toda a velha República, como chamada. Bom, o segundo momento chamou-se República Oligárquica. Como eu falei antes, foi de 1894 a 1830. Por que é oligárquica o nome? O que significa oligárquico? Oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Tu vai ver no decorrer por que o nome foi República Oligárquica, tá? O primeiro presidente dessa república, desse momento chamado República Oligárquica, foi um presidente civil, não era mais na época, não eram mais os militares, era civil, e o nome dele foi Prudente de Moraes. Tá. Nesse segundo momento, o cenário político era governado pelas oligarquias rurais, que seriam os mais tops proprietários de terras. Sim. Os maiores proprietários de terras eram, na verdade, os que comandavam o país. Por isso, oligarquia, por isso, governo de poucos, tá? Em geral, os presidentes eleitos no período eram do partido, ou do Partido Republicano Paulista, PRP, sim, ou do Partido Republicano Mineiro,
PRM. Havia na época um troca-troca. Ou seja, agora é a vez de São Paulo escolher o presidente, indicar um presidente e Minas Gerais apoia. Depois é a vez de Minas Gerais. Isso deu um problema lá no final do segundo momento, que a gente vai chegar lá. Tá. Como é que faziam para que sempre fosse um presidente do Partido Republicano Paulista ou do Partido Republicano Mineiro? Para que isso acontecesse, havia o quê? Uma manipulação e acordo. O voto cabresto. Vamos chegar lá, exatamente. Essa manipulação era de todo o processo eleitoral. Sim. Aqui era fácil de manipular, justamente porque o voto era aberto. Sim. Entendeu? E esse troca-troca entre os partidos era chamado de política do café com leite. Por que o nome política do café com leite? Porque faz referência às maiores riquezas produzidas por esses dois estados. Sim. Que era o café e o leite. Tá? Falando sobre a manipulação do processo eleitoral. Ela ocorria de duas formas, tá? Uma, a política dos governadores, e a outra era justamente o voto a cabresto. Na verdade, elas se completam. Sim. A gente só dividiu para saber o que foi uma e o que foi a outra. A política dos governadores era um sistema posto em prática pelo presidente Campos Salles. Foi o presidente Campos Salles que, no caso, inventou essa política dos governadores. Ela consistia na troca de favores entre políticos, entre principalmente o presidente da República e os governadores dos estados. O que era essa troca de favor? O presidente, ele se comprometia em não interferir em questões estaduais. Sim. E em troca, os governadores apoiavam o executivo federal. Tá? Lembrando que na época existiam os coronéis. Aí vem a política do coronelismo. Sim. Os coronéis eram quem? Os proprietários de terra que tinham total controle sobre as populações locais. Eles que manipulavam as votações. Daí veio o nome coronelismo, que funcionava através do voto de cabresto, que é justamente esse sistema de manipulação. Por esse motivo todo, a sociedade, o que aconteceu? Ela era completamente desigual e excludente. E tudo isso causou revoltas na população. Sim. Foi então que surgiram os movimentos sociais em toda essa república. Aqui são as revoltas e as guerras. Eu dividi em 2 movimentos urbanos e os outros 2 movimentos rurais. Tá? Não por ordem cronológica, mas por urbano e rural. Começamos então pelos movimentos sociais. Qual foi o primeiro? A revolta das vacinas. Tem que ter em vista que às vezes para nós pode parecer meio, revoltar contra a vacina. Mas é que olha como era a sociedade. Sim, era bem diferente. Eles estavam sofrendo. Então teve revoltas e esses movimentos sociais foram resultado de tudo que aconteceu. A revolta da vacina foi um movimento urbano. Ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, em meio às reformas urbanas e sanitárias realizadas pelo prefeito Pereira Passos, que era o prefeito daquela época. Tá, qual foi o primeiro motivo da revolta? Porque houve o desalojamento de muitas pessoas para o alargamento das avenidas e construção de praças. Então muitas pessoas perderam suas casas ali. Até porque tinha reforma sanitária também. Ele teve que destruir tudo para fazer todo o sistema. E daí nisso muita gente perdeu a sua casa. Tá. E houve também a declaração da vacinação obrigatória, que tentava combater epidemias que assolavam a cidade, por exemplo, a febre amarela. Tá. A segunda revolta que aconteceu foi a revolta da Chibata. Também foi um movimento urbano. Ela também aconteceu no Rio de Janeiro em 1910. O principal motivo de insatisfação eram os castigos corporais sofridos pelos marinheiros de baixa patente. O líder foi João Canudo, conhecido como Almirante Negro. Tá. Outras reivindicações eram as melhorias na alimentação dos marinheiros e a anistia. O que é a anistia? É o perdão para todos que participassem da revolta. Porque
ele já previu, ó, pode não dar certo, mas então vão pedir anistia, que é para ao menos quem participou da revolta não ser preso, executado, tudo isso. Acontece que o movimento foi duramente reprimido pelas forças governamentais. Depois teve a Guerra dos Canudos. Foi um movimento rural. Mas foi seguido desse, eu não teve nada a ver com Não, olha só. Primeiro, na verdade, por ordem cronológica, a primeira delas foi a Guerra dos Canudos. Sim. Depois a Revolta das Vacinas, Revolta da Chibata e Guerra do Contestado. Tá. É que cada uma aconteceu, ó. No Rio foi a Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Tá. Antes disso, no Nordeste, a Guerra dos Canudos. Tá bom. E lá no Sul, Guerra dos Contestados. Sim. Tá. A Guerra dos Canudos, então, ela ocorreu no Nordeste em 1893 e 1897. Percebe-se que as duas que a gente deu, da vacina e da chibata, elas aconteceram no segundo momento. Sim. Juntamente com a Guerra do Contestado, foi no segundo momento. Ah, tá. A dos Canudos foi lá no primeiro momento. No militarismo. Como? No primeiro momento. Não. Foi no final do primeiro momento e início, nos primeiros anos do segundo momento. Sim. Porque assim, ó, ela aconteceu em 1893, 1897, a Guerra dos Canudos. Sim. O primeiro momento, ele é tido como até 1894. Ah, tá. Então ela começou no primeiro momento e terminou nos primeiros anos do segundo momento. Claro. Tá. A situação da região lá no Nordeste, ela era muito precária. Tinha fome, seca, miséria e violência. Tem que ver toda a situação do primeiro momento, né? Toda a situação anterior. E isso fez com que surgisse uma figura chamada Antônio Conselheiro. E ele tomou a frente dessa revolta. O Antônio Conselheiro disse para o povo que ele era um enviado de Deus. Sim. E que acabaria com as desigualdades, terminaria com os ditos pecados republicanos, que seria o casamento civil e a cobrança de impostos. Sim. Milhares de pessoas seguiram ele e formou-se o povoado de Canudos. Sim. Mas as forças republicanas interviram e transformaram tudo em um grande massacre. Mataram todo mundo. Mataram todo mundo. Lembra que quando a gente leu no livro, tinha as duas guerras que chamaram de messiânicas? Sim. Foi a do Canudos e a do Contestado. Ah, tá. Porque do Canudos teve Antônio Conselheiro, que disse que era um enviado de Deus. E agora no Contestado tu vai ver que teve um monge peregrino. Ah, tá. Tá, então por isso foram as duas messiânicas, que tinha esse anseio de salvar o povo. Sim. A última guerra das que teve dentro da Velha República, ou Primeira República, foi a Guerra do Contestado. Também foi um movimento rural. Ela ocorreu na fronteira do Paraná e de Santa Catarina em 1912 e 1917. O conflito sociopolítico ele foi causado pela disputa desse território e por isso recebe o nome de Contestado. Uhum. Tudo começou com a construção de uma estrada de ferro que visava ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Mas isso não foi bom para o povo, porque muitas pessoas ficaram em condições péssimas de vida. Sim. Por quê? Porque para construir essa estrada, muitas famílias foram desalojadas Sim. das suas terras, né? Mas os coronéis, eles não estavam se importando com isso. O que importava era o interesse econômico e da empresa norte-americana Brazil Rail Company. Uhum. Tá? Nesse contexto surge José Maria do Santo Agostinho, que era um monge peregrino, Sim. que ganhou seguidores, e isso não agradou os poderosos da época, que decidiram enviar tropas, desmanchar a comunidade formada e obrigar a retirada dos camponeses. Entendi. Tá, além de tudo isso, a segunda fase da República Velha estava sofrendo a chamada crise na Primeira República. Sim. O que era isso? Um dos grandes opositores do cenário voltando lá no segundo momento, da República Oligárquica, foram jovens oficiais, denominados tenentes. Sim. Eles lutavam contra o regime oligárquico e o fim das fraudes no processo eleitoral, com a implantação do voto secreto. Eles queriam um voto secreto.
Esse movimento ficou conhecido como tenentismo. Tá. Além disso, temos que relacionar tudo isso com a crise de 1929 dos Estados Unidos, que foi a famosa quebra da Bolsa. Sim. Por quê? Porque essa quebra da Bolsa afetou diretamente a crise que nós vivíamos aqui na época da Primeira República. Sim. Aquela crise que começou com o Rui Barbosa, lá da política de encilhamento. Sim, que não deu certo. Que não deu certo. Sim. Essa crise aqui continuou, ela perdurou por toda a Primeira República. Foi agravada com a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Por quê? Porque justamente os Estados Unidos era o país que mais comprava o café. Sim. Que era a riqueza da época. Claro. Tanto que até existia uma política chamada de café com leite. Sim, sim. Tá. O que isso aconteceu? O que isso gerou? O enfraquecimento das elites brasileiras. Com tudo isso, esse movimento do tenentismo ganhou força com esse enfraquecimento de toda a liderança da época. Além disso, com toda essa instabilidade no cenário político, iria acontecer as eleições de 1930, Sim. o último ano da República Velha. Tá. Só que as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram num sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato à presidência, Claro. já que o Washington Luiz, que era paulista, indicado pelos paulistas, estava na presidência, Sim. na época. Só que esse troca-troca não aconteceu como esperado. Os paulistas terminaram indicando Júlio Prestes a candidato à presidência. Tá. E o que isso aconteceu? Muitos políticos que não gostaram dessa atitude, muitos mineiros, Sim. gaúchos, paraibanos, eles terminaram apoiando um candidato de oposição que era do partido Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas. Sim. Tá. Porém, mesmo tendo rompido o acordo com Minas Gerais, Júlio Prestes, candidato de São Paulo, venceu as eleições. Uhum. Isso gerou muita especulação de fraude. Claro. Eles não entendiam como Júlio Prestes tinha ganho essas eleições, já que São Paulo estava rompido com Minas Gerais. Sim, então. E Minas Gerais, teoricamente, estava apoiando o candidato gaúcho. Sim. Ou seja, era mais de um estado apoiando o mesmo candidato. E em julho do mesmo ano, o candidato a vice de Getúlio Vargas foi assassinado. O nome do candidato era João Pessoa. Sim. Aqui tem que abrir um parênteses para lembrar que as eleições elas não eram como acontece agora, em outubro. Sim. Em toda essa época aqui, o presidente que ainda estava no governo era o Washington Luiz. Sim, claro. Teoricamente, o Júlio Prestes ele só iria tomar posse depois, tá? No outro ano. Não no outro ano, mas depois, meses depois. Uhum. Então, quem estava ainda no poder era o Washington Luiz, tá? Sim. Bom, esse acontecimento do assassinato do vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, gerou muita revolta. E então, todos que estavam descontentes com a eleição de Júlio Prestes se juntaram e depuseram o então presidente Washington Luiz. E foi instaurada uma junta militar novamente, que passou o poder para o Getúlio Vargas. Houve o golpe de 1930, no caso. Por quê? Porque o presidente eleito Júlio Prestes nunca assumiu. Teve o golpe, esse militar chamado, e Getúlio Vargas foi posto como presidente do Brasil. Sim, entendi. Assim terminou a República Velha. Nossa. Tá? Sim. Tu entendeu? Eu entendi. Claro que agora, depois quando a gente lê o teu livro, a gente vai aprofundar um pouco. Sim. Eu Mas fiz... então, lá no último. Tá. Na última parte. Como que foi esse golpe? Tipo, o que eles fizeram? Tá, isso agora a gente vai estudar no próximo, né? Ah, porque daí já é a próxima Porque república. isso, é a República Nova, a República instaurada sim. pelo governo Que Getúlio aqui Vargas. começa, tá. Isso. É que aqui
a gente viu a primeira E república, como acabou? que foi 1889, 1930. Começou com a declaração quando é declarada a República do Brasil, e ela termina com o golpe que culminou na Sim. presidência de Getúlio Vargas. Tá. Tá, entendi. Durante toda essa primeira república, aconteceu uma crise econômica que começou lá com o Rui Barbosa. Não começou com o Rui Barbosa, mas ela foi Sim, agravada ela pela política do encilhamento de Rui Barbosa. Durante isso, as pessoas, na verdade, em todo momento, o povo em si foi maltratado. Sim, tá, olha, cara. É. No decorrer de todos esses anos, surgiram os movimentos sociais em cada canto do Brasil. Também no decorrer de tudo isso, quem comprava o café quebrou, que foi os Estados Unidos. Sim. Tudo isso aconteceu e culminou com o término dessa primeira Mas por que república. que os Estados Unidos quebrou? Tá, daí a gente vai ver também agora quando... Tudo É porque... bem. O que acontece? Sim. A gente vai ver essa parte dos Estados Unidos quando a gente ler aquela parte de por que os Estados Unidos entrou na guerra. Sim, tá, entendi. Entendeu? Tá mais pra frente. Entendeu? Mas daqui a pouquinho. Quando a gente terminar todo esse conteúdo, a gente vai conseguir relacionar o que estava acontecendo aqui no Brasil com o que estava acontecendo no mundo. Aham. Entendeu? Mas primeiro a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui nesse ano, Pra depois conseguir entender o que estava Sim. acontecendo Nos outros lugares. nos outros lugares. Tá. Tá. Mais ou menos tu entendeu Eu entendi. o que foi essa primeira república. Sim. Tá. Depois a gente vai ler o que tá no teu livro. E eu tenho esse livro aqui, que é A Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Ele começa lá atrás. Sim. Mas tem uma parte do livro que ele fala justamente sobre isso. Sobre como estava a formação econômica nessa época. Sim. Tá? Nessa época, e também fala dessa crise. Então, depois a gente lê Sim, essa sim. parte do livro sobre a formação Tá bom. econômica. Por quê? Porque daí tu vai entender. Tá, aconteceu isso aqui na política. Sim. A economia tava desse jeito. Tá? Tá. E a gente aprofunda no que a professora te deu. Tá, entendi sim. É isso aí. Tá. Mas agora depois, então, tu pega... Resumindo, foi isso que Não, aconteceu. resumindo, tá, eu entendi sim. Daí agora a gente vai ler o livro. Porque com certeza no teu livro vai estar mais desdobrado, né? É. Mas é que não adianta a gente ler o livro bem desdobrado se tu não tá sabendo mais ou menos um panorama geral. Sim. Por isso que eu acho mais fácil. É bem melhor ter um panorama geral pra daí... Porque daí quando a gente ler o teu livro, a gente diz, ó, isso aqui foi por causa da... Sim, claro. Bem mais fácil. Tá, é isso aí então. Ah, eu gostei. Gostou? Sim. Tá, então tá.